Meus amados, eu vos convido a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 24. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, inclusive, quando eu vou falar em formaturas de medicina, eu quase sempre falo isso, que Lucas escreveu o mais completo dos Evangelhos, intencionando evangelizar um único homem chamado Teófilo. Depois leia os primeiros versículos do Evangelho de Lucas, você vai ver que é uma obra, uma pesquisa que ele fez só para evangelizar um homem. Excelentíssimo Teófilo, fiz uma pesquisa acurada para te informar dos fatos que aconteceram com Jesus. Imagina, o evangelho mais completo que nós temos teve o propósito de evangelizar um único homem. Mas foi tão bem feito, que evangelizou bilhões de pessoas. Já pensou nisso, meu amigo? Não contente, ele então faz um segundo volume da sua obra, que é o livro de Atos. O livro mais importante sobre a história da igreja, sobre a ação do Espírito Santo na igreja, é o livro de Atos. O que seria de nós como igreja sem Atos, gente? Meu Deus! O que seria da nossa teologia sem Atos dos Apóstolos? O Pentecostes, a vida de Paulo, o primeiro concílio da igreja, a vida de Pedro ali em ação. O que seria da gente sem o livro de Atos? Mas o livro de Atos é tão somente o segundo volume da obra de Lucas para evangelizar o mesmo homem que gostou do evangelho e falou: excelentíssimo Teófilo, agora estou fazendo o volume 2, para você entender o que aconteceu depois que Jesus subiu, como a igreja se moveu. E o cara faz 2 obras espetaculares para evangelizar um único homem. Eu sempre falo aos médicos que estão se formando: imagina, esse cara era um médico, e ele viu aquele Teófilo como um dos seus pacientes, e se dedicou tanto para curar um paciente, que a cura que ele desenvolveu curou bilhões de pessoas. Então, se nós fizermos as coisas assim, com coração, né, com amor, com dedicação, a gente não tem ideia do que Deus fará com o que nós estamos fazendo. Se a gente fizer com fé, com amor e com dedicação, a gente pensa que vai ser desse tamanho, mas Deus, ele vê nossa entrega, nosso empenho, ele faz: isso aqui o que você projetou está pequeno, eu vou fazer crescer isso aqui, né? Eu vou dar grandeza a isso aqui, e isso é impressionante. E só Lucas registra isso aqui, que vai acontecer no capítulo 24 do seu evangelho. Os discípulos no caminho de Emaús. A partir do versículo 13. É um texto um pouco extenso, mas a palavra não vai ser extensa, então. Mas leia com atenção, por favor. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, fale conosco. Se o Senhor não falar, nós não temos nada. Se o Senhor falar, nós temos tudo. Me use por misericórdia e abra o nosso coração para a Tua palavra. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Quem vai a Israel conosco vai passar por lá, vai ver essa dinâmica de Emaús para Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje,
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Lembre que isso aqui é Pedro e João, está em João capítulo 20. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Amém. 2 discípulos estão frustrados, indo para outro lugar. Eles deixam a comunhão em Jerusalém. Está todo mundo reunido em Jerusalém, aquele clima tenso. É o terceiro dia depois da crucificação. Maria Madalena, outras irmãs foram no sepulcro, não acharam o corpo, contaram para os apóstolos. Pedro e João foram lá, não encontraram também o corpo, voltaram animados. Mas esses 2 discípulos não acreditaram, estão frustrados. Para eles não faz sentido o que aconteceu. Para eles a prisão de Jesus, a sua condenação injusta, a sua crucificação terrível. Porque pensa numa cena terrível. A gente assiste Paixão de Cristo, a gente fica estremecido, vendo na televisão. Imagina você que é amigo do homem, 3 anos e meio de uma relação intensa com ele. E gente, quando a gente passa 3 anos e meio com alguém, você vê aí, né, o Big Brother. Você não vê o Big Brother? Você não vê o Big Brother? Não vê, não? A pegadinha. Pode ver, não tem problema não. Ou tem, não sei, depende. O pessoal fica ali, né, 1 mês junto, sei lá, 2 meses junto, né? Sai dali: meu melhor amigo. Porque muita proximidade, né, intensidade de relação gera conexão profunda. Esses homens ficaram 3 anos e meio dormindo e acordando junto com Jesus, para cima e para baixo. Gente, isso é uma conexão profundíssima. E ele era apaixonante, ele era maravilhoso. Agora imagina você ver esse homem que você ama, você crê, em quem está a sua esperança, sendo crucificado na sua frente. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem é que aguenta ver Paixão de Cristo sem dar nem uma puxadinha de olho assim? Eu sempre, olha, que isso aí, né? Agora imagina você ver ali, ao vivo, na sua frente, sentindo o cheiro do sangue, vendo a pele abrindo, vendo os gritos do seu Senhor, vendo ele caindo no chão, carregando uma cruz, sendo humilhado, impotente, como ovelha muda, sendo levado ao matadouro. É chocante. Isso frustrou. Aquele cenário todo decepcionou esses discípulos. Estão decepcionados. Estão voltando, estão indo para Emaús, como quem diz: rapaz, parecia que era ele, né? Porque eles tinham uma expectativa messiânica, judaica, do Messias que viria redimir Israel. Parecia que era ele, né? Mas
Não é. Tão tristes, segundo o texto, estão abatidos. Não é ele. Nos iludimos. Eles queriam que fosse, mas estão tristes por não ser, estão decepcionados, estão caminhando, se afastando da igreja, do corpo de Cristo, da comunhão, do lugar onde Jesus mandou eles ficarem. Lembra disso? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não querem mais, eles estão se afastando mesmo. Eles estão num caminho de apostasia da fé, se afastar da fé mesmo. Mas o maravilhoso é ver que Jesus foi atrás deles. Que pastor, né, gente? Esse aqui é o pastor do mundo todo, mas vai atrás de 2 pessoas. Que coisa. Às vezes eu não tenho paciência de ir atrás de todo mundo, não. Aí eu vou. Mas o homem acabou de ressuscitar e vai atrás de 2. Tem mais de 100 lá. Só 2, depois você ganha mais. Não, todo mundo para ele é único. Ele vai atrás de 2. Mas assim, a gente às vezes pensa que Jesus é atrás de nós, vai ser uma coisa assim espetacular, vai acontecer uma coisa apoteótica, e aí eu teria uma experiência inconfundível com Deus. Não, às vezes o Senhor vai atrás de você de uma forma tão suave, tão simples. Mas é uma conversa corriqueira que você nem imagina, mas é Ele indo atrás de você. Você no seu trabalho ali, você nem imagina, encosta uma pessoa e começa a lhe falar coisas. Você, rapaz, que negócio é esse? Eu lembro quando eu era adolescente, né? Começando a servir a Jesus. Isso acontecia direto. Tinha eu, uns amigos meus, um amigão meu chamado Jonatas, um pastor maravilhoso hoje, um super homem de Deus, uma referência. Cadê Elias aqui? É primo de Elias. Primo de Giovanni, homem de Deus. E a gente brincava assim, Jonatas, a gente não consegue aprontar, cara. Porque a gente queria fazer alguma coisa assim, a gente ia para algum lugar, a gente queria bagunçar. Quando chega lá, sempre encontrava um crente. Sempre ficava constrangido, era horrível. A gente estava lá, não sei o que, e daqui a pouco chegava um crente e dizia, Pai do Senhor, tal. Ai, meu Deus. Às vezes é a forma que Jesus tem de ir atrás de você, sabe? De mexer com você. Você está num lugar ali, você está descendo para o carnaval, se desce do ônibus e alguém cantando um louvor. Meu Deus, que tribulação. Né? Meu Deus, eu estou doido aqui para poder esquecer tudo. E quando eu penso que vou esquecer tudo, o Senhor vai atrás de mim. O bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se desviou. E não foi de uma forma espetacular, não. Apareceu um homem do lado deles, entre aspas. Apareceu um homem. E perguntou, e aí, o que está acontecendo? Eles desabafaram. Você não sabe não, para você que você é alienado, né? Você está aqui em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Jesus, o profeta maravilhoso, que poderoso, estavam botando fé que ele era o Messias que libertaria Israel, que restauraria o reino de Israel. Mas faz 3 dias que mataram ele, nada. Tem um boato aí de que ele ressuscitou, mas não faz sentido não. O que aconteceu, olha, presta atenção, o que desanimam eles foi o tamanho do fracasso, o tamanho da dor. Ouça isso aqui, ouça o Espírito falar com você. Sabe por que muitas vezes a gente está assim desanimado de tudo, da vida, da fé, de tudo? Porque a gente olha para o fracasso, para a dor que nós tivemos e parece ser terrível demais. Tipo assim, não, isso aqui não, Deus não está nisso, não é possível. Não. Se fosse de outra forma, eu até entenderia. É o que eles estão pensando. Se fosse outra coisa, mas cruz é maldição. Cruz é coisa de maldito, de derrotado, é humilhante. A cruz era uma das formas mais humilhantes de derrotar um inimigo. A Roma fazia para humilhar mesmo. Você que assistiu Game of Thrones? Tem um episódio que Daenerys manda crucificar uma galera. Lembram disso? É para humilhar, para dizer ao inimigo, você não vale nada. E foi assim que o Senhor morreu. Então na cabeça daqueles caras, não, pelo amor de Deus, fosse outra coisa, até entenderia, mas morrer na cruz. Deuteronômio diz, 18, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Não tem condições. E às vezes nós estamos assim.
Você sofreu algo tão terrível, fala, não, isso aqui, minha vida é uma derrota. Deus não agiu em nada. Como que Deus age na minha vida, eu tenho um divórcio tão terrível desse, e eu perco quem eu amo dessa maneira, eu vi uma falência dessa, eu tenho uma vida destruída dessa forma, eu tenho minha vida frustrada assim. Não dá não. Isso aqui não tem Deus, não vi Deus agindo, não parece Deus, não parece nada. Meu irmão, ouça uma coisa, o teu Senhor foi crucificado. Quer derrota pior do que essa? Ele não só foi crucificado, Jesus ele ainda deu o azar de ser açoitado antes da crucificação. Ninguém vivia isso, era ou açoite ou cruz, são duas penas diferentes. Ninguém açoita e depois crucifica, porque Pilatos, para salvar ele da cruz, açoitou, achando que o povo, vendo ele desfigurado pelos açoites, que eram terríveis, que cortavam o corpo todo, iria liberar ele. Mas para a surpresa do governador Pilatos, ele mostrou Jesus todo arrebentado do chicote, e o povo disse, crucifica. Então ele sofre muito mais do que os outros criminosos que foram crucificados com ele, porque além de cruz, ele recebeu todo o açoite, fora a coroa de espinhos que os outros não receberam, as humilhações, os tapas. Foi muito vexatório, foi muito humilhante, gente. Tem gente que não aguenta ver o 7-1, que sente um negócio ruim por dentro, né? No meu caso eu não sinto tanto, não, confesso a vocês, viu? Não me apedrejem, não me crucifiquem. Eu sofro mais talvez com o 4-0 do Liverpool no Barcelona. Ali me doeu. E outras coisas mais. Você vê uma derrota muito humilhante, você não quer nem mais pensar naquilo. Aquilo lhe traumatiza, não é verdade? Aquilo, foi isso que aconteceu com Jesus. Só que observe, olha o que o Senhor faz. Eles estão traumatizados por aquela visão de derrota. Aí o texto fala que o Senhor começa a andar ao lado dele e começa a mostrar para eles textos que provam que o Messias que eles esperavam, super vencedor, era uma ilusão. Era uma ilusão judaica. Os judeus esperavam um Messias infalível, um Messias invencível, triunfante de todas as formas, que chega sobre o mundo e conquista o mundo todo e derrota os inimigos de Israel. Aí ele começa a mostrar que essa expectativa judaica está errada. Ele começa a mostrar textos como, por exemplo, Gênesis 3,15, que a serpente ia ferir o descendente da mulher, como Salmo 16, onde o Messias diz, Deus meu, por que me abandonaste? Não, Salmo 22, Salmo 16, onde o Messias diz também, tu não deixarás a minha alma no sepulcro, mostrando que o Messias morreria. Deuteronômio 18, Zacarias 3, Isaías 9, Isaías 53, ele foi ferido por nossas iniquidades, moído em nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele começa a mostrar esses textos para mostrar para aqueles dois que quem estava errada era a expectativa deles, que Deus nunca prometeu um Messias que não sofreria, pelo contrário, Ele prometeu um Messias que sofreria, que seria terrível o sofrimento dele, moído por nossas iniquidades, ferido de Deus, oprimido, afligido. Deus fez cair sobre ele a aflição de todos nós. O Messias que sofreria, mas que venceria a dor, que venceria a morte e que ressuscitaria em glória. Aí ele começa a mudar. Então peraí, então era para rolar isso mesmo? Era, estava no plano. Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe por que você fica desanimado, frustrado com as dores da sua vida? É porque você ainda não aceitou que elas estão no plano de Deus, que elas fazem parte, que elas não surpreendem Deus. Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra em todas elas. Paulo diz, para mim é importante passar privações, passar dores,
angústias, sofrimentos por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. São necessários. É preciso passar por essas coisas. Sabe? Essas dores que nos quebram, que nos humilham. Acho que uma das piores coisas é a humilhação. Traumatiza. Humilhação traumatiza. Já passei muita humilhação. Das mais diversas. Traumatiza, dói. Você pensa na humilhação, chega a dar né? Você tem que tratar a sua alma depois para você não ficar traumatizado. Porque é muito ruim ser humilhado. Só que existem processos na nossa vida humilhantes, vergonhosos, de fracassos, mas que nunca fugiram do propósito de Deus, que nunca nos separaram do amor de Deus. Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus? Perigo, espada, perseguição, angústia, fome, nudez. Por que nudez? Porque a gente é exposto à nudez, a gente é envergonhado, a gente é humilhado. Não, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem nenhuma, nem profundidade, coisa alguma, criatura alguma pode nos separar do amor de Deus. Eu tenho que entender que em meio a tudo isso, Deus continua no controle, me amando, e aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai aperfeiçoá-la. Eu tenho que entender que eu posso tudo em Cristo que me fortalece. E quando eu falo isso, não é que eu posso fazer o que eu quiser. Leia o contexto, Filipenses 4,12. Sei estar exaltado, mas sei também estar abatido. Sei ter abundância, sei passar necessidade. Sei ter fartura, sei não ter nada. Estou instruído a estar contente em toda e qualquer situação. Posso tudo naquele que me fortalece. Então você começa a entender que faz parte. Uma enfermidade, uma perda terrível, uma traição, uma humilhação, um fracasso, uma falência, aquela coisa que bagunça os seus planos, os seus sonhos. Esses caras aqui tiveram sonhos bagunçados, os planos bagunçados, porque criaram uma expectativa errada da vida, fantasiosa da vida. Meu irmão, ouça uma coisa: tire da sua mente a expectativa fantasia. A vida não é uma fantasia. O Evangelho não te promete o triunfo total em todo o tempo. Tem momentos de derrotas, de perder, de fracassar, de tropeçar. Mas tudo isso, Deus pode agir em tudo isso. Ele age em tudo isso para o bem daqueles que o amam, para que o projeto dele aconteça. É necessário. Olha, vocês não leram que é necessário que o Cristo passe tudo isso? É necessário que a igreja do Cristo passe coisas assim. É necessário para que o projeto de Deus aconteça. É necessário passar por aflições, é necessário passar por tribulações. Jesus disse em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas vocês terão aflições, terão dificuldades. Tem gente que fica frustrado. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, estava frustrada com Deus, porque ela começou a ter crises de ansiedade e problemas psicológicos. Meu Deus, eu não aceito. Como é que eu, filho de Deus, que tem um Espírito Santo, posso estar vivendo esses problemas psicológicos? Isso é para quem não tem fé, isso é para quem não crê. Meu irmão, sabia que o seu Senhor ficou tão ansioso que suou gota de sangue? O teu Senhor ficou tão angustiado que suava sangue? Sabia disso? Tem uma música do Logos que eu acho linda, que chama Espinho. É a minha segunda favorita do Logos. E a música fala assim, ó: Senhor Jesus, eu não entendo o espinho. Ele fala assim, ó: se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Se o cabeça sofreu tanto, meu amigo,
como é que eu posso achar que vou passar nessa vida sem sofrimento, sem dor e sem luta? Se o perfeito, o santo, o maravilhoso, o incorruptível, que nunca pecou, sofreu tanto, como é que eu, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas sementes ruins que eu já deixei na vida, não quero sofrer nada, não quero ser purificado pela dor? Se Jesus aprendeu com a dor, como Hebreus diz, como é que eu não vou precisar de dor para aprender? Eu sou melhor do que ele? Não adianta. Faz parte, ouça isso, faz parte, meu irmão. Mas isso não quer dizer que ele perdeu o controle. É o que o Senhor está dizendo àqueles homens. Ele fala assim, vocês estão tardios para crer, vocês demoram de entender, vocês estão iludidos. Quem ensinou a vocês? Que expectativa é essa? Que ilusão, que visão embaçada do reino de Deus é essa? Vocês não entenderam que o Messias tinha que sofrer? Você não conhece a palavra? E esse é um problema nosso. A gente não conhece a palavra. A gente conhece o quê? Pregações triunfalistas, teologia coach, né? A vitória é sua. Não. Tem uma teologia que rola no Brasil aqui, no mundo também, que é assim, ó: não aceite doença, não aceite fracasso, não aceite pobreza, determine, tome posse, a vitória é sua, em nome de Jesus. Não aceite. Aí Paulo fala assim, ó: eu tenho alegria nas aflições por amor a Cristo, nas que são necessárias. Temos alegria em passar por várias tribulações, porque a tribulação nos aperfeiçoa, a gente persevera, a gente tem experiência, a experiência gera esperança, e a esperança não é confundida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5. Quem ensinou? Quem ensinou isso, meu irmão? Pobreza é coisa do diabo. Quem lhe ensinou isso? Você está enfermo, está doente, é pecado. Quem lhe ensinou isso, meu irmão? Se doença fosse pecado, Paulo sempre fosse pecado. Sim, pecado pode gerar doença. Mas se sempre fosse pecado, tanto que em Tiago 5 fala, né? Confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. Sim, doença pode ser psicossomática, culpa é psicossomática. Mas quando Paulo fala com Timóteo, não tome só água, tome um pouco de vinho como terapia, por causa das tuas frequentes enfermidades. Se fosse pecado, Paulo ia falar isso? Timóteo, seu safado, doente, pecador miserável, se converte. Está dando brecha. Está doente porque está pecando. Paulo disse, não, e olha que Paulo falou, eu não vou nem orar, porque ele entende que não é caso de oração ali. Sabe que Paulo não orou para Timóteo? Claro que orou, Deus não curou. Aprove ao Senhor que Timóteo tivesse enfermidades. Paulo disse, Timóteo, toma remédio, cara. Toma o vinho aí, toma o remédio. Você entende, gente? Então, a gente constrói essa teologia louca na sua cabeça, porque é mentira, você vai se frustrar. Quem tem essa teologia, geralmente o outro passo é desviar. É os caras aqui, ó. Eles têm a teologia do Messias, que chega e arrebenta com tudo. Quando vem o Messias crucificado, você, rapaz, isso não foi o que eu aprendi não, rapaz, então me enganaram, está estranho isso aí, desanimam. É o que eu mais vejo. É a bipolaridade da fé. Tá um dia, determino, eu tomo posse, aí vem a realidade da vida, pá! Peraí, determinei tanto, tomei tanta posse, declarei, não aceitei, bati o pé no chão, pulei, dei a cambalhota santa, fiz a campanha, amarrei tudo, põe todos os demônios, quebrei todos os pontos de contato da minha casa, quebrei aquele disco que eu tocava o contrário do Roberto Carlos, repreendi a Xuxa, queimei o Fofão, não tomo mais Coca-Cola, que Coca-Cola ao contrário é alô diabo, não uso vermelho de segunda, nem branco sexta, fiz tudo o que tinha que fazer, quebrei todas as maldições, fiz o curso de libertação, meu Deus do céu, não é possível, onde é que está a brecha? Não é possível que eu estava sofrendo assim, meu irmão. Até quando, Jesus fala, até quando você não vai entender que é necessário passar dores? Até quando vocês não vão entender que o Cristo tinha que sofrer, quanto mais você? Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar
Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Porque é isso que ele fala. Nem sempre ele te tira da dor, mas ele fala, minha graça te basta. Amém? Põe o teu... que conhece essa canção? Dever de casa, procura aí. Obrigado, minha irmã. Desculpa. Procurem depois, obrigado. Espinho, Grupo Logos, bota no YouTube para você ouvir. Então a gente tem que entender que esse é o Evangelho, amém, gente? Agora eu vou lhe falar uma coisa para encerrar aqui. Observe, frustrados, o que eles estão fazendo? Se afastando da comunhão. O que acontece com a gente? Você pega a raiva de Evangelho, de Jesus, de igreja, do pastor, de todo mundo. Ah, povo mentiroso, retado. Negócio de... Esse pastor fica falando esse negócio, nem ele vive. Dá logo uma raiva de todo mundo. Essa conversa fiada aí que eu fiquei acreditando. Eles estão se afastando, estão indo embora. Está Pedro, Tiago, João, a galera toda. Só aquela galera boa de Jesus, está todo mundo lá. Eles estão vazando, um tal de Cleopas e outro eu não sei quem é. Mas estão vazando. Aí o Senhor está ali. O Senhor foi atrás dele. O bom é que quando nós somos dele, ele vai atrás da gente. Amém? Eu sei que muita gente está aqui hoje porque Jesus foi atrás de você. Não é verdade? Diga, fala sério. Eu só estou aqui porque ele foi atrás de mim várias vezes. Ô, meu amigo. Estava na porta do Mamagaia ali, ó. Ia para entrar no Mamagaia. Não, deixa essa história para lá. Outro dia eu conto. E aí ele foi atrás de mim. E aí eu voltei. O que acontece, ó? Olha que legal. O Senhor está com eles ali, ó. Aí o Senhor, ainda sem se revelar, finge que vai mais adiante. Eles falam, não entra. Tipo assim, que gostoso é estar com você. Eles nem sabiam que era Jesus. Mas que gostoso. Tipo assim, ó, continuam frustrados, continuam decepcionados, mas estão com um homem ali que eles estão amando. Sabe o que é isso? É o Senhor ensinando. Ó, não é só o que eu posso fazer que é bom, não. Eu sou bom. Eu sou gostoso na vida de vocês. Eu trago prazer na vida de vocês. A minha presença, a minha palavra, o meu ensino, não é só o que eu posso fazer como Messias, não. Olhem como eu aqui dou prazer, dou alegria. Eles falaram, rapaz, enquanto ele falava, nosso coração revivia, nosso coração ardia, nosso coração ganhava vida. Você crê nisso, meu amado? Não é só o que ele pode fazer, não, é ele nos sustentando. É ele caminhando conosco, é a presença dele, é a palavra dele que nos sustenta, a gente que nos alimenta. Amém? É ele que nos renova, ele que nos dá oxigênio, como aquela musiquinha que está na moda. Ué, era você que estava tocando desde o início? Aí não, né? Como é a música? O meu combustível. Você não sabe cantar a música, aprende a tocar a música. Para continuar. Dentro dessa música? Ou seja, você está ali, ó, desanimado, ó, daqui a pouco vem a presença dele, vem a palavra dele, ó, e te renova, né? Conhece essa canção? Bota também para você ouvir, para você se renovar. É Jesus. Aí eles não, entra aqui, rapaz, entra aqui, homem. Ei, pregador, entra aqui, pregador. Uma palavra boa dessa, entra aqui. Dá graças aí, você que abençoa aqui a comida. Aí, você está na unção hoje, você está bem, pregador, viu? Glória a Deus, que palavra boa, pregador. A gente nem acredita mais no Messias, mas você, poxa, tem uma unção, então gostamos de você, né? Aí quando Jesus pega o pão e parte, o texto fala que eles reconhecem. Por quê? Porque eles tinham experiência com Jesus. E o Senhor se revelou a ele. E o Senhor vai se revelar a você. Amém, queridos? E o Senhor aí, ó. Porque o Senhor não fica ali. O Senhor some. Por quê? Porque se quiserem mais, vão ter que voltar para a comunhão. Ouça isso. Ele vai atrás de você. Te dá experiências. Te dá revelações. Fala o teu coração. Mas não fica achando que você vai ficar longe da comunhão recebendo mais de Deus. Não. Quer mais? Volta para a comunhão. Volta para os seus irmãos. Volta para a casa do Pai. Volta para a igreja do Senhor. Eu não estou falando a igreja é só o culto, não é a comunhão, é a vida com o povo de Deus. Volta, se quer bem, volta. Aí eles falam que eles andaram 11 quilômetros. 11 quilômetros dá uma caminhada boa, meu irmão. 11 quilômetros, dá quanto tempo caminhando tranquilo, gente? Umas 2 horinhas, hein?
no mínimo, caminhando tranquilamente, 11 quilômetros, 2 horas de caminhada. Na hora que bateram lá, mal comeram o pão, levantaram imediatamente, mas 2 horas voltando. E já era o quê? Já estava escurecendo, já era noite. Voltaram de noite, porque eles queriam mais o Senhor. O coração deles agora estava crendo já, estava renovado, estava avivado. E quando eles chegam em Jerusalém, lá estão os discípulos falando de outros sinais que tiveram da ressurreição de Jesus. E quando eles entram, eles contam a história que eles tiveram com o Senhor também. Quando eles chegam ali, o Senhor aparece no meio deles. Como quem fala, aqui na comunhão, vai ter mais de mim, vai ter mais da minha palavra, vai ter mais da minha unção. Eu trouxe vocês de volta para a comunhão, porque aqui vocês vão ser fortalecidos, renovados. Porque aqui tem cada um de vocês aqui, tem uma frustração, tem uma dor. Tomé tinha a incredulidade dele. Pedro tinha as dúvidas dele agora, depois que ele negou. Cada um tinha seu problema aqui, mas juntos eles se fortaleciam, eles se animavam um ao outro, se apoiavam, e o Senhor se fazia presente no meio deles. E assim somos nós. Você acha que só você que tem problema, que tem lutas, que tem desafio? Todo mundo tem, cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui. Do mais firme na fé ao mais vacilante, cada um aqui tem um problema, tem um desafio, tem uma luta, tem uma dor, tem uma angústia, cada um. Eu tenho as minhas, meu irmão. Nunca deixei de ter, pastor, você só vive de boa, só de boa, tal. Eu achei que o senhor, não, meu amigo, eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas angústias, tenho meus desafios, mas eu sei que eles não podem me separar do amor de Deus. Eu sei que eles são necessários. E é aqui, nesse lugar onde você me fortalece, eu te fortaleço, que o Senhor se manifesta em nosso meio e nos abençoa, amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aí você começa a ouvir o irmão contar a experiência dele. Você começa a perceber que o Senhor está cuidando do outro também. Por que não vai cuidar de você? E um começa a fortalecer o outro, um começa a ajudar o outro, um começa a apoiar o outro. Hoje, em nome de Jesus, ouça Deus falando contigo, volta para viver um evangelho verdadeiro. Pastor, depois que eu divorciei, eu fiquei frustrado. Quantas pessoas eu atendo assim? Depois que eu divorciei, eu me senti uma pessoa menor, menos querida, menos amada por Deus, e até pela comunidade eu me afastei. E o Senhor fala, meu Deus, nada pode separar do amor de Deus. E essa crucificação que você viveu, porque o divórcio nos crucifica, né? Ela não pode cancelar o projeto e o plano do Senhor na sua vida. Volta, meu irmão, porque aqui tem gente que já viveu isso, já superou, está vivendo outra dimensão na graça de Deus. Você tem que voltar, você tem que receber revelação do Senhor. E que bom que você está aqui, é sinal de que o Senhor foi te buscar, amém? É o sinal que Ele foi atrás de você, que Ele não deixou você se perder, que Ele te pegou pela sua mão, que Ele te revelou a palavra, o evangelho verdadeiro, genuíno. Não é que a nossa vida não tenha vitórias, tem muitas vitórias. A ressurreição foi uma vitória, mas a vitória só existe quando existem batalhas, quando existem lutas, quando existem processos difíceis. E o Senhor vai ser contigo em todos eles. Você não tem que ter expectativa de não passar pela cruz, isso não vai acontecer, você vai passar. Você tem que ter expectativa de ressurreição. Abraão, o pai da fé, disse em seu coração, segundo Hebreus diz que Abraão foi para o Moriá, dizendo, eu vou levar o menino, ele pode até morrer, mas ele tem uma promessa de Deus. Deus me prometeu que nesse menino seria chamada a minha descendência. Então eu não sei o que Deus vai fazer, mas ainda que Ele tenha que ressuscitar o menino, eu vou confiar em Deus. Talvez eu tenha que matar, imagina que loucura. Talvez eu tenha que matar meu menino.
Imagina que loucura para um pai, eu vou ter que matar meu menino, mas ainda que eu mate esse menino, ele vai viver de novo, porque Deus tem uma palavra sobre ele, e a palavra não é que eu não vou sofrer, a palavra é que Deus vai fazer a promessa se cumprir. E a promessa de Deus na sua vida, que é de te guiar, te abençoar, te fortalecer, te fazer crescer, agir em tudo para o seu bem, ela vai se cumprir, meu irmão. Ainda que você tenha que ver cenas terríveis como a cruz, ou como seu filho amarrado no altar. Qual foi o homem de Deus que não viveu uma aflição terrível? Será que foi gostoso para Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Misael e Ananias serem jogados, amarrados, jogados numa fornalha de fogo? Ou para Daniel ser lançado na cova dos leões? Ou para Moisés ter que fugir, viver fugido muito boa parte da vida? Ou para Davi vivendo fugido de Saul? Todos eles afligidos, todos eles sofrendo, todos eles traumatizados com algumas dores, mas Deus agindo na vida de todos eles, porque era necessário. Era necessário. O que seria de Moisés sem aquelas dores do deserto? Não seria um homem adequado. Coração humilde como foi, manso, não seria. Ele era bravo, matou o cara lá. O que seria de Davi, tão intrépido, se não fosse aquele tempo de Deus amassando ele no deserto? Não teria limites. Seria do próprio Daniel, com tanto poder que Deus dava a ele, tanta honra que Deus dava a ele, se de vez em quando o Senhor permitisse alguns amassos, algumas dores, algumas humilhações, algumas perseguições. O que seria de Diogo, se Deus não permitisse que eu passasse algumas coisas horríveis que eu passei? Ah, meu irmão, eu seria pior do que eu sou. O que seria de você sem as suas dores, meu irmão? Será que você estaria aqui? Será que sem as dores que você passou, você estaria aqui mesmo hoje, buscando a Deus, humilde, quebrantado, arrependido, melhorando como pessoa, sendo transformado, perdoando as pessoas? Será que você estaria aqui? Sem aquele acidente, sem aquela doença, sem aquele trauma, sem aquele assalto, sem aquela perda? Será que você estaria aqui? Sem aquela falência? Será que você estaria aqui? Deixa o Senhor mostrar a você como é necessário sofrer, como é necessário ter o espinho na carne muitas vezes, para que a soberba não nos tome, a vaidade não nos tome, a carne não nos tome, mas para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Eu quero que você ore hoje, dizendo: Senhor, me revela o quanto que eu tenho de aprender com tudo que eu passei, e mesmo assim continuar crendo, continuar firme, continuar esperando no Senhor. Quem sabe essa palavra aqui hoje é Jesus no caminho de Emaús falando ao teu ouvido. Era necessário. Não se iluda. Quem te iludiu? Quem te iludiu com esse evangelho sem dores? Quem te iludiu com essa vida perfeita? Quem te iludiu achando que você viveria o paraíso antes da hora? Porque o paraíso ainda vai chegar, a Nova Jerusalém, mas não chegou ainda não. No mundo tereis aflições, mas o bom é saber que aquele que venceu, Ele segurou em nossas mãos, Ele segura em nossas mãos, Ele vai nos buscar, Ele não quer nos perder. Ele diz: tenha bom ânimo, estarei contigo todos os dias, eu te sustentarei, eu te guiarei, eu te fortalecerei, eu te renovarei. Você pode passar no vale da sombra da morte, mas não vai passar sozinho. O Senhor está contigo, o Senhor te sustenta. Ouça isso para encerrar. Ouça como Deus falando com você. Tem muita gente que sonhou, se frustrou, aí está fazendo o que? Murchando. Se afastar de Jerusalém é ir murchando, perdendo a esperança, perdendo o sonho. É voltar. E preste atenção, em Jerusalém havia uma vida de milagre, de
graça, de reino de Deus acontecendo ali. Se afastar daquilo era voltar para uma vida comum, medíocre, sem sonhos, sem esperança. E tem muita gente que, porque se frustrou, aí ele começa a se afastar assim, ó, dos sonhos, dos projetos. Eu lembro quando eu vivi uma grande frustração na minha vida, e eu achava que meus projetos, meus sonhos ministeriais nunca mais, que acabou, que não, a coisa não era como eu acreditava, né? Então aquela cruz que eu vivi me afastou daquilo que eu projetei para mim mesmo, da minha ilusão. E eu lembro que eu dizia para mim mesmo: agora eu não quero mais não, vou para Emaús, agora não tem mais graça, agora não é mais como eu queria. Aí Deus falou assim: quem disse que tinha que ser como você queria? Vai ser diferente, vai ser com dores, vai ser com lutas, vai ser com humilhações, vai ser com fracassos, mas vai ser glorioso ainda. Você entende isso? Ei, meu irmão, dá meia volta em direção aos projetos de Deus para a sua vida. Dá meia volta e tenha coragem de sonhar de novo, de crer de novo, de acreditar de novo. Para de vaidade, para de bobagem, para de idealização perfeita. Não vai ser perfeito, mas vai ser abençoado por Deus, vai ser glorioso no Senhor, vai ser bom nele. Amém, gente? Ele vai manifestar o poder dele, a glória dele, meio às suas fraquezas. Pastor, eu achei que isso nunca aconteceria comigo, mas aconteceu. Foi difícil, doeu. Agora volta, porque o Senhor tem muito o que fazer. É só o começo. Aqueles dois não entendiam que era só o começo. E ouça, Deus te fala aqui, meu irmão, é só o começo, meu amado. Volta a crer, ainda tem vida, ainda tem o que construir. Ouça uma coisa: a mente deles estava o que? Presa na sexta-feira. Já era domingo, estavam presos o que? Na sexta-feira, na cruz. Você fala: vocês são tardios, vocês são atrasados. E tem muita gente que está com a mente presa no trauma, na dor, na cruz, que teve a sua importância, mas já passou, já chegou domingo, já chegou ressurreição, já chegou nova vida, nova esperança. Amém, meu amado? Vai se levantar em nome de Jesus e vai caminhar de volta, vai caminhar de volta para o Senhor, para os projetos dEle, para os planos dEle, para a vontade dEle. Você vai recomeçar, amém? O justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. O Senhor te levanta, o Senhor te restaura.